Um ano, 365 dias. Esse é o tempo que a Terra demora para completar uma volta em torno do Sol. E nós aqui, completando um ano, 365 dias, buscando dar uma volta na Terra. Aliás, o tempo é algo muito precioso. A melhor forma de amar é doando seu tempo. E o melhor tempo é agora. Uma viagem de milhares de quilômetros começa com o primeiro passo. E há 365 dias saímos do Brasil para rodar o mundo espalhando o amor. E esse tempo nos mostrou o quanto somos equivocados sobre os outros países. Já passamos por 14 em 12 meses. E eu vou te contar uma coisa: amanhecer num país desconhecido é uma das sensações mais estranhas que se pode sentir. Mas é muito bom. E no primeiro dos 365, nós acordamos no Brasil para dormir no Uruguai, onde nosso ápice turístico foi um trabalho voluntário em um hospital de crianças com câncer. Nico, um menino de 9 anos, veio nos mostrar que a felicidade genuína nunca será apagada pelas dificuldades. Dificuldades que encontramos na Argentina, ao pisar no país, quando ficamos a 1 metro de sermos roubados e agredidos no arrastão de uma torcida de futebol. Mas que não apagou a felicidade genuína de uma família, quando juntos a uma equipe voluntária construímos uma casa dentro de uma favela. Você já ouviu dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Então, alegres amanhecemos no Chile, quando voluntariamos em um orfanato lindo, onde as crianças tinham cuidado, educação, orientação e acompanhamento psicológico. E por falar em psicológico, o nosso entrou em colapso na travessia Chile-Bolívia. 3 dias entre o deserto do Atacama e o deserto de Sal. Uma das viagens mais alucinantes até aqui. Mas quando a poeira baixou, o resultado não foi tão positivo assim. Nós caímos. Gripe, dores no corpo e febre altíssima nos tirou alguns quilos e a possibilidade de explorar a Bolívia. Lembra das dificuldades? Realmente existiram, mas elas não nos abalaram. A felicidade voltou a brilhar quando chegamos em Cusco, no Peru. Eu vou resumir para você. 34 crianças carentes, 1 mês de trabalho educando, brincando e cuidando. E a nossa ótica sobre amor foi mudada. E nós mudamos. Mudamos de país, de subcontinente, da América do Sul para a América Central. E chegamos ao Panamá, para doar o nosso tempo em mais um hospital de crianças com câncer. Dessa vez trabalhamos até na cozinha. Lembra das dificuldades? Elas já não são tão relevantes assim. Principalmente quando se vê 14 homens na Costa Rica, dependentes químicos, sendo restaurados pelo amor de Deus, que perderam tudo na vida, menos a esperança. E a Nicarágua nos trouxe uma expressão de amor, dessa vez em forma de pessoa. Uma espanhola que trabalhou na ONU em ajuda humanitária e hoje dedica todo o seu tempo ao bem-estar das pessoas. Ah, as pessoas! Quantos amigos fizemos em um vilarejo na Guatemala? Já imaginou um nova-iorquino trabalhando para erradicar a fome de um dos países com maior desnutrição crônica da América Latina? Foi um prazer trabalhar nisso. E de prazeres e realizações, chegamos ao México, onde provamos a melhor culinária, fizemos trabalho voluntário em uma instituição que cuida somente de meninas e fizemos amigos para a vida toda. E juntos com eles compartilhamos muitos momentos inesquecíveis. Inesquecíveis serão os Estados Unidos, onde fizemos todos os tipos de trabalhos voluntários, desde ajuda humanitária a apresentadores de um evento de gala. Já imaginou? Onde provamos os mais variados sentimentos, de furacões a celebrações, onde ganhamos uma família que veio para nos cuidar e nos dar força para prosseguir. Prosseguindo, nesse meio tempo nós fomos ao Brasil. E entre os ribeirinhos do Amazonas e os índios Ticuna, tivemos o privilégio de matar a saudade da nossa família e amigos. Eles sim, são a nossa maior e melhor maravilha do mundo. E por fim o Haiti, um povo órfão de recursos, de atenção, de afeto de fato. E nós fizemos o que estava ao nosso alcance. Nós amamos, nós doamos o nosso tempo. A verdadeira viagem não consiste em procurar novas paisagens, mas em ver com novos olhos.